Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde a todos os meus amigos que nos assistem. E nós vamos falar nesse momento de reflexão, um momento único na história da humanidade, que estamos vivendo uma grande pandemia do coronavírus. Mas isso faz com que muitos fiquem em casa para uma reflexão bem mais intensa do que aconteceu em anos passados. Vamos falar hoje, vamos compartilhar, vamos conversar um pouco sobre a verdadeira Páscoa. Mas hoje, nesses dias, pleno século XXI, quando se fala de verdade e de mentira, surgem os grupos relativistas. Dizem que verdade e mentira é relativo. Bom, como alguns sabem, sou teólogo, mas também sou bancário. E trabalhando com banco, eu trabalhei muito tempo em um caixa, pagando em dinheiro. E é incrível como um caixa de banco, ele consegue identificar uma cédula falsa. Só pegando na cédula, ele já consegue identificar a cédula falsa. Existem equipamentos, existe caneta que você pinta a cédula e você vai identificar se aquela cédula é falsa ou é verdadeira. Existem lupas, existem técnicas para identificar uma cédula falsa de uma verdadeira. Mas tem uma história que diz que um caixa, por tanto pegar em cédulas verdadeiras, assim que pega uma cédula falsa, consegue identificar. Quem conhece a verdade, quando a mentira chega, você identifica imediatamente. Quando você conhece a verdadeira Páscoa, todas as outras coisas você vai identificar rapidamente como mentira. Mas você precisa vivenciar a verdadeira Páscoa. O que diz as Sagradas Escrituras? Êxodo, capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Esse mês vos será o primeiro dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas das cabras. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Esse é o texto que fala da Páscoa para os judeus. Essa situação específica aconteceu no Egito, em que naquele momento nós teríamos a 10ª praga. Deus iria livrar as pessoas que acreditassem em sua palavra e, ao matar o cordeiro, passasse nos umbrais, as portas, o sangue do cordeiro. Aquele sangue seria uma identificação de que aquela pessoa, de que aquela casa, de que aquela família cria no verdadeiro Cordeiro de Deus. Representando esse Cordeiro, nós temos o próprio Cristo, ou este Cordeiro representa o próprio Cristo. A Páscoa, ela nos aponta para Jesus Cristo. O Cordeiro é o símbolo da Páscoa, não o coelho. Ervas amargosas comerão, com pães asmos, não com chocolate. É incrível como nós vivemos em nossos dias uma mudança completamente daquilo que é verdadeiro. Não consta nas Sagradas Escrituras em nenhum momento a figura de um coelho, chocolate ou algo semelhante. O que nós percebemos é um mercantilismo selvagem, lojas que se decoram
decoram as lojas com infinidades de ovos de Páscoa, coelhos de pelúcia e de tudo mais que possa existir para um mercantilismo selvagem, esquecendo o Cordeiro Pascual, esquecendo o Cordeiro que aponta para Jesus Cristo. A Páscoa não é representada por cordeiro, por coelho. O coelho não representa a Páscoa verdadeira. Chocolate, ovo de Páscoa não representa a Páscoa verdadeira. É cordeiro. É o cordeiro que representa a Páscoa. É o cordeiro que vai apontar para Jesus Cristo. Esse cordeiro é o nosso Cristo. Essa festa, ela nos lembra uma libertação. A Semana Santa, ela tem esse cunho, esse propósito de uma reflexão, de você entender que existe um Cordeiro, Jesus Cristo, que vai morrer nessa perspectiva, mas para nós, que já morreu, para nos livrar. O sangue do Cordeiro, lá no Egito, livrava as pessoas que ali estivessem. O sangue de Jesus Cristo livra todos aqueles que nele crê. É interessante a mudança de ervas amargosa para chocolate. É interessante a mudança de cordeiro para coelho. É necessário ter uma mente muito fraca para poder supor que esses elementos que aí estão não são uma verdadeira mentira ou invencionice com cunho unicamente financeiro. O comércio tenta ganhar com isso. Nós, cristãos, devemos sempre lembrar que a verdadeira Páscoa lembra Jesus Cristo. Inclusive, a Páscoa irá nos levar para aquilo que nós hoje chamamos de Santa Ceia. A Igreja Cristã, ela é constituída de Cristo Jesus. Ele deixou basicamente 2 princípios para a Igreja Cristã: a ceia e o batismo. Seria basicamente isso que ficou fixo para o cristianismo. Se nós abrirmos a Bíblia lá em Mateus 26, verso 17, dirá: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, pães sem fermentos. Isso representa a verdadeira Páscoa. Chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse: o que